Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga, Recife, 26 de abril de 1937, é um ex-futebolista brasileiro. Manga foi, segundo a crítica especializada, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. É o jogador brasileiro que tem o recorde de participação em edições na Copa Libertadores. Ficou conhecido por sempre jogar sem luvas. Em sua homenagem, foi instituído 26 de abril como o Dia do Goleiro. Era um verdadeiro paredão que não admitia, em hipótese alguma, ficar no banco de reservas. Era mais que um jogador raiz. Doido e destemido, saía nos pés de qualquer atacante, dando literalmente a cara a tapa toda vez que sofria um ataque das equipes adversárias. Não usava luvas. Suas mãos gigantescas e seus dedos completamente tortos não permitiam que ele as vestisse se sentindo confortável. Passava óleo e areia nas mãos para criar aderência. Logo no início de carreira, ainda nos juvenis do esporte, Ailton já demonstrava que era um excepcional goleiro, ao conquistar o título pernambucano de juniores de 1954, sem sofrer nenhum gol. Foi, por isso, comparado ao então goleiro do Santos, Manga, e herdou o apelido. Esta façanha chamou a atenção do técnico Gentil Cardoso, que logo cuidou de promover o jovem e talentoso arqueiro para o profissional do clube. Manga, porém, quase foi parar no Vasco. Já tinha ido ao clube, mas o Sport contava com um contrato de gaveta e pediu 300 mil cruzeiros por seu passe, e Manga ficou. Manga tinha 3 irmãos boleiros, Manguito, Dedé e Alemão, que se destacaram no futebol pernambucano. O último, inclusive, era zagueiro central e atuou no América do Rio, sendo bom batedor de faltas e pênaltis. Dedé brilhou no Sport Clube do Recife. Em 1955, aos 18 anos, Manga estreou na equipe principal do Sport, em um amistoso contra o Náutico, na Ilha do Retiro, substituindo o goleiro Carijó durante a partida. Foi pé quente, o clássico terminou em vitória do Sport por 5-2. Somente em 1956, defenderia a trave rubro-negra pela segunda vez, novamente substituindo o goleiro Carijó, em uma partida amistosa contra o Fluminense de Feira na ilha. Foi durante a excursão do Sport à Europa e ao Oriente Médio em 1957 que Manga começou a se firmar como goleiro titular da equipe. Nos jogos em terras estrangeiras, revezou a titularidade com outros 2 grandes goleiros, Carijó e Osvaldo Baliza. Após as boas apresentações na excursão, tornou-se titular absoluto, status que perduraria até sua saída do clube. No ano seguinte, conquistou sua primeira e única competição como titular rubro-negro, o Campeonato Pernambucano. O time campeão de 1958 era comandado pelo argentino Dante Bianchi e tinha em sua formação, entre outros, o uruguaio Walter Morel e os artilheiros Traçaia, Naninho, Dringo, Soca e Gel. Já em 1959, Manga se despediria da Ilha do Retiro. Em sua última partida pelo Sport, contra o Ferroviário pelo Pernambucano, até gol marcou. Depois, partiu para o Botafogo. Carreira no Botafogo. Destacou-se no Botafogo na década de 1960, onde jogou durante 10 anos, tendo disputado a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, como titular. Costumava dizer que em jogos contra o Flamengo, gastava adiantadamente o valor da premiação pela vitória sobre o rival, tamanha a certeza que o atleta tinha de um placar favorável à sua equipe. Dizia que o leite das crianças já estava garantido. Foi o maior goleiro da história do Botafogo. Veloz ao repor a bola e ágil debaixo das través, fez muitos milagres pelo Glorioso. Na equipe de General Severiano, levantou 4 campeonatos cariocas e 3 torneios Rio-São Paulo e o torneio Intercontinental de Paris. O goleiro estreou pelo clube em julho de 1959, aos 22 anos de idade. Por seu estilo arrojado, teve as mãos deformadas devido a tanto trabalho. 8 anos mais tarde foi negociado com o Nacional do Uruguai acusado de ter se vendido a Castor de Andrade, patrono do Bangu. No total foram 442 jogos defendendo a camisa alvinegra, sofrendo 394 gols.
Manga foi um dos 47 jogadores convocados, pelo técnico Vicente Feolala, para o período de treinamento que visava conquistar a Copa da Inglaterra de 1966 e, consequentemente, o tricampeonato mundial de futebol. Infelizmente deu tudo errado. Dos 47 convocados por Vicente Feolala, para esse infeliz período de treinamentos, acabaram viajando para a Inglaterra apenas 22 sobreviventes. Numa das piores campanhas brasileiras em todos os tempos em Copa do Mundo, o nosso Manga estava lá e, apesar de ser um dos maiores goleiros da história, não conseguiu um sucesso à sua altura na seleção brasileira. Manga chegou ao Uruguai a contragosto. Na época, sua esposa não acompanhou o marido para o exterior e resolveu voltar com os filhos para Recife. Queria continuar no Brasil e já tinha se programado para ir para o Atlético Mineiro. A transação, porém, não evoluiu e ele acabou indo para o Nacional. No time uruguaio, desde a estreia, em 7 de setembro de 1968, passaram-se 339 minutos sem que levasse gol. Ali, foi várias vezes campeão nacional e uma vez campeão da Taça Libertadores da América e do Mundial de Clubes. Chegou ao Inter em 1974 e destacou-se também no Internacional em 1975 e 1976, sendo campeão brasileiro naqueles anos e tornando-se um dos maiores ídolos da história do clube. Em 1975, quando o time colorado chegou à final do Campeonato Brasileiro, o goleiro estava com 2 dedos da mão quebrados, tirou o gesso e foi para o jogo. Manga considera sua defesa mais difícil da carreira um chute do lateral direito Nelinho, do Cruzeiro, na final do Brasileirão de 1975. Os colorados não esquecem sua magnífica defesa formada por Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio e Vacaria. Em 1976, o tenente Raul Carlesso e o capitão Reginaldo Pontes Bielinski, ambos professores da Escola de Educação Física do Exército, criaram o Dia do Goleiro no Brasil. Pelo Inter, conquistou 2 Brasileirões e 3 estaduais. Depois jogou no Operário de Mato Grosso do Sul em 1977, aonde fez um ótimo campeonato no Nacional, chegando nas semifinais e ficando junto com o Londrina, São Paulo e Atlético Mineiro. Os últimos, campeão e vice, respectivamente. Foi bola de prata do campeonato como melhor goleiro, jogando pelo Operário. Manga chegou ao Coritiba já com seus 41 anos de idade. Pela equipe verde e branca do Paraná, o recifense disputou um total de 22 partidas, segundo o site ogol.com. Neste período em que defendeu o Coritiba, foi importante para a conquista do Campeonato Paranense de 1978. E no Grêmio de 1978 a 1979. Os gremistas têm saudade da sólida retaguarda com Manga, Eurico, Ancheta, Vantuir e Dirceu. Pela primeira vez em muitos anos, puderam os tradicionais rivais do futebol gaúcho declinar a escalação de seu time dando o nome de um mesmo jogador. Havia um acordo tácito entre a dupla Grenal de que um clube não contrataria um jogador que tivesse jogado no rival. Este acordo foi quebrado, acusam os colorados, quando o Grêmio contratou o Manga. O Grêmio se defende, alegando que a proibição era adquirir o passe de um jogador diretamente do Internacional. Como, na ocasião, Manga jogava pelo Coritiba, o acordo tácito não teria sido quebrado. O certo é que, a partir daí, vários jogadores passaram do Inter para o Grêmio e vice-versa. Ele atuou pelo Grêmio entre janeiro de 1979 e fevereiro de 1980, conquistando o Gauchão de 79. Em 1981 foi jogar no Barcelona de Guayaquil, no Equador, onde terminou a carreira, em 1982, aos 45 anos, onde foi campeão nacional em 1981 pelo Barcelona. Após fim da carreira de atleta. Depois de viver no Equador, em Salinas, desde a década de 1980, mudou-se para o Uruguai para realizar um tratamento de saúde. O cônsul do Uruguai no Equador conseguiu reunir um grupo de torcedores, campeão para toda a história, arrecadaram fundos e trouxeram o ex-atleta para o Uruguai para tratamento de uma insuficiência renal aguda. Manga recebeu auxílio financeiro, tratamento e morou na casa de um torcedor por um mês, até se mudar para um apartamento alugado na área central de Montevidéu.
Uma torcedora botafoguense ficou sabendo da campanha e se mobilizou na internet para uma vaquinha. Conseguiu arrecadar R$ 5.000, que foram enviados para o ex-jogador. Também prestou serviços de ídolo, embaixador, em festas de consulados e também exerceu a função de supervisor de treinadores de goleiros do Sport Clube Internacional, até 2012. Em 2019, ele começou a enfrentar problemas renais, passando por diversas internações em Quito. Atualmente, o ex-atleta, que passa por dificuldades de saúde e financeiras, vive no Retiro dos Artistas. Ailton Correia de Arruda, o Manga, ficou eternizado como um dos maiores goleiros da história. Parabéns, Manga! E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!